Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula. Nosso tema de hoje será a respeito da febre maculosa. O agente etiológico aí da febre maculosa são as bactérias denominadas aí de Rickettsia rickettsii. Essa bactéria, a Rickettsia rickettsii, elas são bactérias aí pequenas, considerados aí bacilos gram-negativos, e esses micro-organismos, eles crescem aí apenas no citoplasma das células eucarióticas. A respeito da característica dessas bactérias, um ponto importante a ser colocado para vocês é que a estrutura da parede celular das riquéttsias, elas são típicas aí de bacilos gram-negativos. Por isso que a gente falou aí que são considerados bacilos gram-negativos. Porém, elas apresentam aí uma camada de peptidoglicano e também elas apresentam aí LPS, ou também denominado como lipopolissacarídeos. Mas o que acontece, pessoal? Essa camada de peptidoglicano, ela é pequena, ela é escassa, ela é mínima, é extremamente fina. Então, por conta disso, a bactéria, ela se cora aí fracamente com a coloração de Gram. Por conta dessa coloração mais fraca aí pelo método de Gram, essas bactérias elas são bem mais visualizadas aí com as colorações de Giemsa ou Gimenez, como a gente demonstra aí para vocês através dessa imagem. Ok? Um outro ponto também importante que eu queria colocar para vocês é que o lipopolissacarídeo, ou seja, o LPS aí da bactéria, ele apresenta aí uma fraca atividade de endotoxina, tá bom? As Rickettsia rickettsii são parasitas aí estritamente intracelulares, e elas são encontradas aí livres no citoplasma de células infectadas. As bactérias, pessoal, elas entram aí nas células eucarióticas por meio da adesão aos receptores aí de superfície da célula hospedeira e pela estimulação também da fagocitose, ok? Essas bactérias aí, elas crescem apenas no citoplasma e também aí no núcleo das células eucarióticas. A respeito desse processo de entrada da bactéria na célula eucariótica, ou seja, desse processo de aderência, acontece que a bactéria, ela expressa na sua superfície uma proteína. Essa proteína é uma proteína, a proteína A, né, de membrana externa, abreviada aí como OMP-A, tá? É assim que a gente vai encontrar na literatura, ok? Então, através dessa proteína expressa pela bactéria, através dessa proteína OMP-A, ou também denominada de proteína A de membrana externa, a bactéria, então, ela consegue, ela apresenta, então, a capacidade de aderir às células endoteliais. Então, após esse movimento da bactéria conseguir aí se aderir e penetrar na célula, essas bactérias aí, elas, após a penetração, elas são liberadas do fagossomo e vão se multiplicar livremente no citoplasma e também no núcleo das células. E elas conseguem aí se mover para as células adjacentes. Esse processo de liberação do fagossoma só ocorre por quê? Porque após esse engolfamento, a Rickettsia, ela degrada a membrana do fagossomo, e essa degradação ela se dá porque essa bactéria ela produz uma enzima, né, a fosfolipase. E após, então, a ação da fosfolipase, né, dessa enzima presente na bactéria, essas bactérias são liberadas no citoplasma. Caso essas bactérias ficassem presas aí no fagolisossomo, elas não conseguiriam sobreviver. Então, elas precisam dessa produção de fosfolipase, elas precisam da ação dessa enzima para escapar aí do fagolisossoma e sobreviver no citoplasma da célula, do hospedeiro. Um outro ponto também que eu gostaria de colocar para vocês
é que não existe evidências de que a riquetes elas produzam aí toxinas ou mesmo aí que a resposta imune do hospedeiro seja responsável pelas manifestações patológicas da febre maculosa. Bom, dando continuidade, após aí a replicação intracelular ocasionada aí pela bactéria, elas são liberadas aí das células através de projeções citoplasmáticas. E por conta disso, a bactéria ela é capaz aí de polimerizar a actina da célula hospedeira. E assim elas conseguem se mover para as células adjacentes, ou seja, células aí próximas. A respeito da multiplicação, uma vez que a gente está falando da replicação intracelular, a multiplicação da célula hospedeira, ela ocorre aí por divisão binária. E essa divisão binária, ela é lenta, né? E o tempo de geração, ele varia aí de em torno de 9 a 12 horas. Então, como nós já bem colocamos, a Rickettsia, ela é o agente aí responsável pela febre maculosa, conhecido muito aí no hemisfério ocidental como febre maculosa das montanhas rochosas, e é a Rickettsia aí que é a mais comum aí causadora da doença humana. A distribuição dela em relação a termos epidemiológicos, ela ocorre, né, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Panamá, Costa Rica, Brasil, né, por isso que nós estamos abordando ela nessa aula de hoje, Colômbia e Argentina. A Rickettsia, pessoal, ela é mantida aí em reservatório animal e são transmitidas por vetores artrópodes, como por exemplo aí, carrapatos, ácaros, piolhos, pulgas, sendo aí os seres humanos hospedeiros acidentais. Vale ressaltar, né, que esses reservatórios aí animais, né, os reservatórios mamíferos, seriam aí a capivara, o boi, o cavalo, por exemplo. Um outro ponto importante a ser abordado é que para uma pessoa ser infectada, ela precisa estar em contato com o carrapato pelo menos por um período de no mínimo 4 horas. E as manifestações primárias, elas parecem aí resultar da replicação das bactérias nas células endoteliais, como consequente aí dano celular e extravasamento nos vasos sanguíneos. Isso resultaria aí como consequência na hipovolemia e hipoproteinemia, causada aí pela perda de plasma para os tecidos, e isso resultar na redução da perfusão de vários órgãos e falência orgânica. Então, a doença ela pode se desenvolver aí, em 7 dias, podendo variar de 2 a 14 dias após a picada do carrapato. O início da doença pode ser anunciado por meio de febre alta, cefaleia. Tanto a febre alta e a cefaleia, elas podem estar aí associadas a mal-estar, mialgia, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. Após 3 dias aí de infecção, pessoal, é relatado que 90% dos pacientes desenvolve erupção cutânea macular, inicialmente aí em punhos, braços e tornozelos, que depois pode se espalhar aí para o tronco, podendo haver envolvimento tanto palmar quanto plantar. A erupção cutânea ela pode evoluir para a forma aí maculosa ou também petequial, e isso indica aí que os estágios, né, mais graves aí, da doença, das complicações. Dentro das complicações da febre maculosa, também já foram observados manifestações tais como neurológicas, insuficiência pulmonar, falência renal e também anormalidades cardíacas. Por isso que é muito importante o médico estar atento,
né, aos sintomas, a esses sinais clínicos, uma vez que o atraso no diagnóstico, né, resulta aí por conta, né, da apresentação clínica que não é tão característica, e por isso que muitas vezes o médico ele não consegue reconhecer a doença, por muitas vezes porque ele não conhece, e isso fica, né, associado aí a um prognóstico ruim. E com isso, a taxa de mortalidade da doença não tratada varia aí de 10 a 25%. Então, por isso que é importante a gente conhecer a doença para conseguir aí identificar o mais breve possível para entrar, né, com o tratamento e todas as medidas necessárias. Sendo assim, vamos de diagnóstico agora. Então, o diagnóstico ele pode ser realizado através de microscopia, cultura e também detecção de anticorpos. Em relação à microscopia, a gente falou que as riquétias elas não se coram aí bem pela coloração de Gram, por isso elas devem ser coradas através das colorações de Giemsa e também de Jimenez. Além disso, pessoal, também podem ser usados aí anticorpos específicos marcados com fluoresceína para corar aí as bactérias intracelulares em amostras de tecidos de biópsia. Essa detecção direta aí de antígenos da Rickettsia rickettsii é um método bem rápido e específico, porém aí ele está disponível apenas para laboratórios de referência. Em relação à cultura, tanto o isolamento das riquétsias em cultura através de tecido ou de ovos aí embrionados acontecem, né, eles são desenvolvidos aí apenas em laboratórios de referência, tá? Já a detecção de anticorpos se baseia aí em testes de sorologia. O método de referência para esses testes sorológicos, ou seja, para a detecção de anticorpos, é o teste de microimunofluorescência, ou também denominado como MIF. Esse teste, pessoal, ele detecta aí anticorpos dirigidos contra proteínas externas na membrana, né, da bactéria e também aí ao antígeno LPS. Porém, como o antígeno LPS ele não é específico da Rickettsia rickettsias, pode ser compartilhado com outras espécies de Rickettsia, para identificar qual espécie de Rickettsia, né, que está ali sendo identificada, é necessário aí um monoensaio de Western blot para poder definir aí a espécie que está ocasionando a doença. A respeito do tratamento, o medicamento aí de escolha para tratar todas as infecções causadas por riquétsias é a doxiciclina. A doxiciclina, vocês já sabem, né, que ela é um fármaco aí da família das tetraciclinas. Então, embora as tetraciclinas aí estejam, né, geralmente contraindicadas para mulheres grávidas e também crianças pequenas, esse é o antibiótico recomendado aí para o tratamento de todos os pacientes com suspeita de rickettsiose, por ser aí o antibiótico mais eficaz para o tratamento da doença. E um ponto importante a colocar aqui para vocês é que se a doença é tratada inadequadamente, isso, né, está extremamente associado a taxas elevadas aí, tanto de morbidade quanto de mortalidade. Aí você se pergunta, mas existem outros antibióticos? Bom, através de testes laboratoriais, a bactéria se mostra sensível aí também a outras classes de antibióticos. Porém, na clínica, quem tem se destacado aí, né, quem tem sido efetiva contra a bactéria é apenas a doxiciclina, por isso que ela é o tratamento aí indicado para todos os pacientes com suspeitas de rickettsiose, ok? Em relação à prevenção da doença, isso, né, envolve aí a gente evitar áreas, né, infestadas com carrapatos, o uso, né, de um vestuário aí protetor para quem trabalha com animais
que muitas vezes aí são colonizados por alguns parasitas, como carrapatos, e também o uso aí de repelente contra insetos, além aí da imediata remoção dos carrapatos aderidos, bem como também da detetização do ambiente. E para finalizar, né, um ponto importante que a gente tem que colocar é que os médicos no Brasil eles não conhecem a doença, né, não conhecem a febre maculosa. Então a gente precisa estar atento, porque pode acontecer da gente ter um paciente com uma situação de febre maculosa e a gente precisa ir agir de forma rápida, né, para poder resolver o problema. Ok, pessoal? Sobre a febre maculosa é isso. Dúvidas, perguntas, me mandem mensagem ou aqui via Google Class ou pelo WhatsApp. Um abraço a todos.